liberdade, querida liberdade. O nosso chão tem sonhos e vontade. Acho que já podemos então começar. Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço a vossa presença nesta conversa, que é a sexta conversa de um longo programa que já começou em janeiro de 2024 e que esteve o ano de 2024 todo a funcionar e que se chama Equações da Liberdade. Esta conversa em que vamos refletir um pouco sobre o passado colonial, a memória histórica e até aos dias de hoje, foi intitulada, baseada no título de uma música que se calhar vocês conhecem, do Vitorino Salomé, A Queda do Império. Achámos que fazia todo sentido enquadrá-la aqui. Portanto, está enquadrada num longo ciclo que incluiu concertos, exposições, teatro, um concurso de escrita criativa e várias outras conversas, como já tinha vindo, como já mencionei. Neste sexto episódio, nós contamos com a presença destes três ilustres convidados. Eu vou começar por apresentá-los. Aqui ao meu lado direito tenho a professora Amélia Polónia, que é professora catedrática no Departamento de História, Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É também investigadora integrada do Centro Transdisciplinar de Cultura, Espaço e Memória. Os seus interesses incluem o estudo de redes sociais e económicas, comunidades marítimas e dinâmicas de redes informais e auto-organizadas na Europa moderna, a história portuária, implicações ambientais da colonização europeia, migrações, transferência de conhecimento, processos de globalização, enfim, uma série de áreas vastas que estão associadas também ao tema que nós hoje vamos aqui abordar. Ao meu lado esquerdo tenho a Ana Cristina Pereira, que também é conhecida por Kitty Furtado, vou usar o nome em respeito a isso, que é investigadora e a crítica cultural, é investigadora no Centro de Estudos e Comunicação Social da Universidade do Minho, tem curado mostras de cinema pós-colonial e tem promovido a discussão pública em torno da memória cultural, do racismo e das reparações, e é criadora de alguns projetos que incidem neste tema, como é o caso da Oficina de Reparações e também de Black Gaze. A Cristina também é professora convidada na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. E depois temos aqui ao meu lado direito o Joaquim Furtado, que iniciou a sua atividade radiofónica na Rádio Universidade e começou a trabalhar profissionalmente em 69 em programas de informação no Rádio Clube Português, na Rádio Renascença, Diário de Lisboa, na Rádio Difusão Portuguesa. O Joaquim Furtado foi também diretor, coordenador de informação e de programas da RTP. É autor da série televisiva A Guerra, que contou com 42 episódios e fez um excelente documentário sobre o processo colonial português. Esta série foi exibida entre 2007 e 2012 na RTP e, ao longo da sua vida, recebeu vários prémios de jornalismo. Permitam-me que cumprimento aos três e que agradeça a vossa presença e vos dê as boas-vindas à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, porque é para nós um gosto enorme recebermos cada um de vocês. Eu queria começar esta conversa trazendo à memória uma figura que eu penso que acaba por também ser, e foi uma figura incontornável do Portugal democrático, que é Mário Soares, e trago precisamente a propósito deste tema do colonialismo. Ele, em 2013, em maio, deu uma entrevista à Fátima Campos Ferreira e a jornalista interpelou-o dizendo: sabe que há uma parte da sociedade portuguesa que nunca ficou satisfeita com o processo de descolonização. Era possível fazer o processo de descolonização de outra forma? E Mário Soares respondeu-lhe muito assertivamente: não, não, não. Porque não se está em guerra como nós estivemos 13 anos e depois querer que haja alguma coisa de bom. Foi um milagre a descolonização, um milagre. Mais à frente, Soares acrescenta: a verdade é que a descolonização era essencial para Portugal. E tanto que temos hoje a CPLP, que é uma coisa única para um país como Portugal. Qual era a grande colónia dos ingleses? Era a América. Sabe que eles nunca meteram a América na Commonwealth? Nunca meteram, porque têm medo da América.
E nós o que é que fizemos? Metemos o Brasil. E essa ligação Brasil, África, Portugal é o que nos pode, no fim, valer para o futuro. Mais à frente ele depois acrescenta, eu acho que a descolonização não foi uma tragédia, foi o melhor que fizemos para nós mesmos. Eu gostaria de trazer à memória Mário Soares, precisamente porque estamos também a comemorar o centenário. Foi uma figura que defendeu a descolonização e, como é um tema que vamos hoje aqui debater, eu gostaria de começar pela parte histórica, precisamente, e vou aqui começar pela Amélia Polónia. É habitual nestas conversas começarmos por retratar o contexto social e político que desencadeou o 25 de Abril, mas para falarmos sobre este tema talvez seja necessário nós começarmos um pouco antes. A Amélia desenvolveu e participa em vários estudos publicados sobre a logística marítima que Portugal desenvolveu e sobre os mecanismos que permitiram a ascensão e a expansão do Império Português. Eu gostaria de lhe perguntar quais foram os principais fatores que o permitiram e o que é que muda no período que antecede ao momento em que a força militar se organiza para derrubar o colonialismo português a par da ditadura política. Muito bem, boa tarde a todos. É um gosto estar a participar nesta iniciativa que saúdo e, como já tivemos a oportunidade de o dizer, são excelentes momentos para trocarmos impressões de uma forma informal. Dizer também que eu sou historiadora essencialmente do período moderno, portanto trabalho com uma colonização bem mais longínqua, mas a verdade é que nós não conseguimos, como historiadores, olhar também para esse passado de 5 séculos sem perceber as várias leituras e apropriações que sistematicamente foram feitas pela contemporaneidade e, portanto, o repto de a queda do Império é extremamente pertinente também desse ponto de vista. Eu creio que aqui poderia, em primeiro lugar, quando se fala da logística da expansão portuguesa, eu vou-me referir à logística dos primórdios de todo este período, sabendo nós, e isso creio que é um facto agora admitido, que o reino de Portugal estava profundamente imbuído de espírito e de lógicas medievais e era de facto marginal e era periférico em relação às centralidades da Europa, que nos leva muitas vezes a pensar e aplicar aos dias de hoje a centralidade das periferias. E eu creio que foi isso que aconteceu, eu não me vou dilatar neste período histórico, dizer apenas que há falta de estruturas e há falta de uma direção verdadeiramente estatal, portanto pela coroa portuguesa, que não tinha infraestruturas, não tinha suporte administrativo, não tinha capacidade financeira, não tinha um exército, não tinha uma armada, toda esta questão da logística e desses meios, nas minhas leituras, e a história obviamente é plural e tem muitas interpretações, foram em grande medida garantidas precisamente pela participação daqueles de quem não se fala nesta questão de uma construção, chamemos-lhe império, embora também seja debatível se é ou não império, isto é, a logística acabou por ser muito disponibilizada e mesmo o cofinanciamento por comunidades marítimas auto-organizadas que no fundo viram aqui uma oportunidade. E aqui também o que joga é precisamente os interesses capitalistas de empreendedores externos, nomeadamente casas mercantis italianas, de casas de banqueiros, que veem nesta oportunidade, que veem nesta dinâmica uma oportunidade de negócio. Portanto, é um processo, como tudo em história, como tudo na vida, complexo, em que, na verdade, existe todo um empreendimento que se vai construindo, que não estava concebido, não é um projeto à partida, mas que se vai construindo com os investimentos, evidentemente, e as políticas da próprio Poder Central, mas em que, de facto, as comunidades e os vários segmentos da sociedade portuguesa intervieram, impulsionaram e garantiram essa sustentabilidade. E
com interações, obviamente, com elementos não portugueses. É por isso que não faz muito sentido nós termos visões nacionalistas deste fenómeno, porque é um fenómeno que sempre precisou de interagir com muitos elementos e muitas forças externas. Como é que nós aqui vamos, e portanto todo um empreendedorismo, que era um empreendedorismo feito de pequenos e médios investimentos, de redes complexas, de cooperação. Em Portugal, eu estou a falar de Portugal porque obviamente nós, ainda há pouco, citando Mário Soares, dizia a descolonização como foi feita foi a melhor forma, foi a única forma para nós. E nós perguntamos, e para os outros, porque é esta questão de sabermos e pensarmos a todos estes fenómenos numa perspectiva muito, agora europeia, eurocêntrica, dizemos nós, mas muito nacionalistas e, portanto, também o processo da descolonização, do meu ponto de vista, não pode de todo ser discutido sem pensarmos na dialética que foi secular, quer dizer, o que levou a um processo de descolonização, obviamente que ocorreu no pós-25 de Abril, estava a ser preparado por todos os movimentos de libertação e pela reação, evidentemente, das comunidades, dos poderes, das forças políticas, sociais, no caso vertente em África, na verdade os outros espaços, nomeadamente na Índia, eram meramente simbólicos, mas na verdade o que se passou foi obviamente toda uma evolução, quer na Europa, quer na capacidade de resistência e de reação de todos estes espaços, que tornou inevitável um processo de descolonização e com resistências múltiplas, que só podem ser compreendidos por uma política isolacionista do Estado Novo e do salazarismo, que na verdade resistiu e transformou as visões do Império e mesmo o quadro administrativo das colónias, de modo a evitar o inevitável, porque na verdade na Europa todo o contexto era de uma descolonização ou já realizada, ou, e mesmo nos anos, enfim, 40, 60, ou em vias de formalização. Portanto, a descolonização era inevitável, tanto mais que, mesmo do ponto de vista do nós, do ponto de vista de Portugal, as perdas eram imensas, nomeadamente através da guerra colonial, que é um tópico em que eu acho que é absolutamente inevitável falarmos e, enfim, escamoteado e silenciado nesse período de tempo, obviamente, da própria opinião pública. A verdade é que não são só os quadros militares que estão no terreno e que, na verdade, lidam diretamente com o que era, de facto, esse colonialismo português, mas também todo o impacto na sociedade portuguesa. O que mudou foi o contexto europeu, o que mudou foi a pressão interna da sociedade portuguesa e o que mudou, obviamente, foi a ligação com os outros. Não, Goa da Mão e Dio não caíram porque os portugueses o decidiram, porque era inevitável que isso acontecesse. Enfim, isto são tópicos soltos, poderemos eventualmente depois voltar a eles, mas que quando se fala de império, tudo isto tem uma leitura diacrónica, secular e, acima de tudo, há momentos-chave e nós não podemos fazer a mesma leitura para os séculos XVI, XVII, XVIII, como depois vamos fazer para o século XIX e essencialmente para o século XX. E, portanto, a descolonização tem que ser vista em função dos contextos não apenas europeus, porque lembremos que a entrada de Portugal para a NATO dependia, e essa foi a descolonização aparente, transformar as colónias em províncias ultramarinas, dependia de Portugal se provar como um país não colonial. A descolonização, obviamente que não poderia ter sido feita apenas por Portugal, mas teve um impacto duríssimo e muito controverso, do meu ponto de vista, nos espaços descolonizados, como se pôde vir depois por todos os movimentos, guerras civis e grandes, enfim, turbulências e custos. Evidentemente que não estou aqui a dizer que deveria ter sido dirigida por Portugal de uma outra forma, porque, na verdade, Portugal não tinha condições, nem deveria, de novo, apresentar-se como o pivô
de todo esse processo, mas uma vez mais, tal como no processo expansionista, não podemos ler tudo isto apenas do ponto de vista da Europa e de Portugal, temos que perceber os processos de interação com todos esses outros espaços. Mas, mesmo aproveitando essa questão da descolonização, acredita que Portugal poderia ter tido um papel decisivo, se calhar mais a longo termo, para acompanhar o processo político de independência? A história historiadora, a história probabilística, na verdade, não existe, mas nós podemos, de facto, imaginar que, e é verosímil, que se o processo tivesse sido conduzido com muito mais tempo e com uma adaptação às realidades, quer das políticas europeias, quer das realidades dos próprios espaços ainda sob colonização, tudo poderia ser diferente. Sim, se as estratégias do Estado Novo não fossem as estratégias do Estado Novo, se existisse da sociedade portuguesa também movimentos de impulsionadores, e obviamente que se tentou, e por isso é que havia não só a censura do ponto de vista da comunicação social, mas a repressão, e portanto, mediante estas condições, eu creio que não houve condições antes de se terminar com um regime político que, na verdade, criava obstáculos a qualquer outra forma de processo de independência e de saída dos interesses portugueses destes mesmos espaços. Tudo poderia ser diferente se as circunstâncias forem diferentes, se os agentes fossem diferentes, mas, como digo, não há história probabilística. E já agora, permita-me ainda uma questão. Acha que nós conseguimos entender a expansão, digamos assim, portuguesa à luz das expansões europeias? Há algum tipo de inspiração que influenciou a história, digamos assim, portuguesa nesse sentido? Bom, aí também, portanto, existem historiadores, nomeadamente franceses, que publicaram, enfim, há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, sobre a expansão europeia e inserem a expansão portuguesa dentro deste contexto europeu. E aí recuam aos séculos XIII, em que naturalmente há toda uma vivacidade do ponto de vista mercantil, de transmissão e transferência de conhecimento, a ligação entre a Itália e o norte da Europa através da rota do Mediterrâneo e depois do Mar do Norte, que vai, lá está, uma vez mais, colocar Portugal, que estava excêntrico, num ponto geoestratégico, não é? E, portanto, desse ponto de vista, a expansão portuguesa articula-se com estes outros rumos da expansão europeia. Em muitos outros, houve, de facto, pioneirismo, no sentido de que, por tentativas de erro, os portugueses avançaram com soluções que não são revoluções, nem do ponto de vista do conhecimento, mas todo um processo adaptativo e empírico, do meu ponto de vista. Por isso é que temos que terminar de uma vez por todas com o mito da Escola de Sagres, que nunca existiu e nunca houve essa formação teórica. Pelo contrário, a formação teórica advém posteriormente e como resultado dessas viagens, os sucessos e os insucessos que nós muitas vezes desconhecemos, mas voltando à questão, há de facto depois uma abertura de caminhos que evidentemente vão ser depois também seguidos por outras potências europeias, interferindo também no processo expansionista português, porque há técnicos italianos, há capital italiano e há capital alemão, por exemplo, há mercenários que vão para o norte da África e que vêm, no fundo, de toda a Europa. Portanto, neste sentido de que é possível e é importante que se contextualize a expansão portuguesa num contexto muito mais vasto que é europeu. O que é que não se tem feito? É ver também este movimento expansionista em relação aos espaços de recepção, porque temos que perceber porque é que aconteceu e como é que aconteceu em função dos diferentes espaços de interação. Uma coisa era a Ásia, outra coisa era a África, outra coisa era a América. Portanto, isto para dizer que as leituras do expansionismo português têm que ser
plurais, são complexas e têm que ser interativas, e perceber que não foi porque há aqui um desidério, uma vontade de um poder central ou de uma nação, que, enfim, conceito não aplicamos neste período de tempo, que conduz todo um processo. O processo foi-se construindo cumulativamente, muitas vezes com base em tentativas de erro, com muitos contributos de outros espaços europeus, mas que de facto abriu um caminho que depois foi calcorreado com idênticas estratégias ou com estratégias diferentes por outros colonizadores, porque nós falamos em expansão, mas na verdade isso é sinónimo de colonização, claro, e de colonialismo. Obrigado, Amélia, por este contexto histórico que nos deu. Eu agora vou virar-me um bocadinho mais para a direita e questionar o Joaquim Furtado. O Joaquim Furtado, que foi a pessoa que deu a voz ao primeiro comunicado do Movimento das Forças Armadas, naquela linda noite de 25 de Abril. E o Joaquim, há cerca de 8 meses, numa entrevista com David Santos, que é diretor do Museu de Neorrealismo em Vila Franca de Xira, conta precisamente o desenlace destes acontecimentos. Como é que essa experiência também marcou o seu percurso enquanto jornalista? E queria também lhe perguntar como é que foi o processo de criação da série documental A Guerra, que retrata precisamente a situação política e militar nas colónias, nesse período que antecede o 25 de Abril. Como é que foi esse processo de criação? Bem, boa tarde a todos, obrigado. Obrigado pela vossa presença e quero agradecer à Faculdade, na pessoa do Filipe Moisés, que foi quem me contatou. E queria também congratular-me com o facto de eu até agora sabia que havia as engenharias clássicas, não é? Aquelas que toda a gente sabia, e depois, mais recentemente, apareceram as engenharias informáticas, etc. E depois também apareceram, mas isso acho que desde sempre, as engenharias financeiras, em que parece que nós somos muito bons, não é? E agora engenharias de cidadania que eu não sabia. E, portanto, fiquei muito surpreendido na Faculdade de Engenharia se discutam estes problemas. E fiquei agradavelmente surpreendido com isso. Agora, como não vou responder à pergunta, o que é habitual, queria também felicitar e congratular-me com a presença aqui das minhas colegas de painel, que eu preciso nas televisões, não é? Colegas de painel, mas não vou responder à pergunta, provavelmente no meio das respostas aparecerão algumas à pergunta, mas são tão gerais que é extremamente difícil, digamos, dar uma resposta que caiba dentro do espaço que nós temos e que não é assim tanto. Mas pronto, vamos lá ao 25 de Abril. Você falou do 25 de Abril, 25 de Abril, pronto, eu não vou aqui contar, porque eu penso que não será esse o objetivo, não é? Como é que foi, onde é que eu estava, como é que aconteceu, mas pronto, as pessoas em geral sabem que eu estava no Rádio Clube Português, estava a trabalhar naquela madrugada e apareceram alguns militares que faziam parte de um movimento que se chama, que ficámos a saber que era um movimento das Forças Armadas, que eu não conhecia e, portanto, fui surpreendido, estava a escrever as notícias condicionado pelas censuras do tempo, e também podemos falar disso, mas não vai haver tempo para isso. E, portanto, apareceram alguns militares, que eu depois via saber que eram do movimento das Forças Armadas, e disseram-me, assim, um primeiro que me abordou, eu estava à secretária, o primeiro que me abordou disse, isto aqui é um movimento militar e tal, e saiu, e eu fiquei muito preocupado, porque, como não sabia que havia esse movimento, lembrei-me do Carlos Arriaga, que era alguém que, segundo a BBC, tinha noticiado, estaria a preparar um golpe militar. Portanto, isso deixou-me bastante inquieto. E como não tinha informação sobre o próprio movimento, fiquei ali assim uns segundos, e o militar saiu da sala, e eu comecei a ver umas movimentações no resto das instalações do Rádio Clube Português e enfim, saí do gabinete, e na primeira oportunidade perguntei a um desses militares, que eram 8 militares, era o 10º Grupo de Comandos do Movimento das Forças Armadas. Perguntei a um deles, que era o único do Exército, os outros eram todos da Força Aérea, que movimento militar, mas que movimento é este e tal? Eu perguntei um pouco inquieto, não é? E ele disse, não, isto é um movimento para derrubar o regime, fazer eleições livres, pôr fim à guerra colonial, libertar os presos políticos, acabar com a PIDE e com a censura. E eu achei que era uma coisa, sei lá, uma coisa, digamos, superior, uma coisa
impressionante. Fiquei muito impressionado, fiquei muito contente e comecei a pensar logo, mas como é que eles vão conseguir isto? Porque havia a PIDE, havia a GNR, havia a polícia, havia a Legião Portuguesa, Portugal era um Estado policial, de facto, mas como é que eles vão conseguir fazer isto e tal? Bom, a verdade é que, passado menos de uma hora, nós estamos, isto passa-se às 13h15, mais ou menos, quando eles entram lá nas instalações, e passado uma meia hora, por aí, ou um pouco mais, um desses militares mostrou-me uma folha e disse: olha, nós temos aqui uns comunicados e tal. Não sei se aceita ler o comunicado, nós precisamos dar. Portanto, o Rádio Clube Português tinha sido escolhido como posto de comando do movimento das Forças Armadas. Daí que a expressão inicial é aqui posto de comando. O posto de comando real era na Pontinha, que fica nos arredores de Lisboa, onde estavam os militares que dirigiam, dirigiam o próprio movimento. E, portanto, o Rádio Clube Português seria o porta-voz desse posto de comando. E eu pedi-lhe então, pedi-lhe o papel, li o comunicado e disse sim, ok, eu leio. E pronto, foi assim, e depois li os outros comunicados a seguir, os 3 ou 4 comunicados a seguir. Esses comunicados tinham esta particularidade, é que não diziam qual era a natureza do movimento. Pediam às pessoas para ficarem em casa, e pediam às forças militares e militarizadas para não reagirem à presença dos militares que estavam a movimentar-se dentro do golpe e pediam aos funcionários hospitalares, para o caso de haver confrontos, para estarem disponíveis. Só muito mais tarde, portanto, este primeiro comunicado eu li-o às 4h26, só por volta das 7h30 é que há um comunicado em que se fala do movimento que pretende pôr termo ao regime repressivo e tal. E aí, quem estivesse atento percebia então qual era a natureza do golpe. Quem estivesse muito atento teria percebido antes, porque há um colega meu que chega, entretanto, ao Rádio Clube Português e começou a pôr umas músicas, umas canções, a que nós na altura chamávamos de canções de intervenção. E, portanto, pelo teor dessas canções, qualquer pessoa minimamente informada percebia qual era a orientação do movimento. Depois passou-se todo um conjunto de circunstâncias curiosas, assustadoras, estimulantes, várias, durante a noite no Rádio Clube Português, que eu agora não vou aqui contar, não porque não tenha todo o gosto, mas porque não há espaço, e eu queria aproveitar aqui a minha oportunidade para os meus 15 minutos de fama para poder dizer mais coisas. Vamos lá, vou pegar aqui numa das coisas que me pediu, mas que me sugeriu, mas sintetize lá um pouco melhor para eu poder também ser mais objetivo na resposta. Nós gostaríamos de perceber como é que surgiu essa ideia de criar a série documental. A série aparece no seguinte contexto. A guerra foi, e isso é interessante porque agora podíamos também remeter para a questão da descolonização e tal, mas a guerra foi o principal motivo pelo qual existiu o 25 de Abril. Portanto, se não tivesse havido guerra nas colónias, não tinha havido o 25 de Abril. Isso é uma evidência hoje e na altura também. Isto é, os militares que durante todo o período do Estado Novo sustentaram o regime, cansaram-se a certa altura da guerra e fizeram um golpe, que ainda hoje se discute se é um golpe, se é uma revolução, mas enfim, os historiadores onde chegaram a uma conclusão um dia destes para mim, ainda aliás é um debate que os historiadores estão a fazer, para a minha surpresa, de certa forma, porque eu julgava que um golpe era um movimento para depor um regime, mas não um sistema. E que uma revolução era um movimento para depor um regime e o sistema. Ora, em Portugal o que se depôs foi um regime, que era um regime, uma ditadura, e passou a ser uma democracia. Mas o sistema manteve-se. É um sistema capitalista, digamos, para simplificar. Portanto, para mim foi um golpe seguido, eventualmente, de um movimento insurrecional ou de um movimento revolucionário, enfim. Bom, mas pronto. Então, como o 25 de Abril resulta da guerra, de haver guerra, se não houvesse guerra não havia 25 de Abril, parece-me mais ou menos pacificar a ideia de que não havia outra maneira de fazer a descolonização. Não necessariamente só pelas razões que Mário Soares invoca, eu penso que ele, sendo parte da descolonização, ao defender aqueles pontos de vista, também está a defender o seu próprio
protagonismo, o que é perfeitamente legítimo, mas a mim parece-me que era impossível aqueles militares que se revoltam contra o regime e que estão a fazer a guerra colonial, uma boa parte deles, é porque não querem guerra. A seguir ao 25 de Abril não havia militares que quisessem fazer a guerra, não era possível levar aqueles militares, eles queriam sair de lá, eles queriam se vir embora, não era possível mantê-los a fazer a guerra quando os próprios movimentos que combatiam a presença portuguesa sabiam que a guerra, que o 25 de Abril era exatamente para pôr termo à guerra. Portanto, havia uma impossibilidade de fazer uma descolonização que foi dramática, acho que foi dramática e até trágica em muitos casos, mas que era muito difícil fazer de outra maneira. Entra aqui um fator que me parece bastante importante, que é o papel da desinformação na descolonização. Durante muitos anos, o regime Salazar, concretamente, foi abordado, não vamos agora discutir se ele tinha alguma razão ou não nisso, mas as historiadoras estão aqui, poderão dizer muito melhor do que eu, mas durante bastantes anos, durante o período a partir do início da guerra, o regime foi abordado no sentido de proceder a uma descolonização, em diversos momentos e com diversos modelos. Bem sei que normalmente eram propostas dos Estados Unidos e que Salazar tinha desconfiança, achava que os Estados Unidos estavam interessados em ficar com as colónias, etc., mas Salazar sempre resistiu a isso. E o que acontece é que, com o facto de ele resistir a isso e com o facto de impor uma censura absoluta e total sobre a divulgação da guerra nos meios de comunicação, isso criou na população uma ignorância total sobre o que era a guerra. As pessoas não faziam ideia nenhuma. Eu até fico surpreendido como é que muita gente, a seguir ao 25 de Abril, gritava abaixo a guerra colonial, etc., porque em geral as pessoas não sabiam, as pessoas sabiam muito do que sabiam era através da informação que circulava entre as famílias, quando os soldados morriam, etc. E porque não era pela comunicação social portuguesa que as pessoas sabiam o que é que se passava na guerra. Sabiam que havia uma guerra. Mas mais do que isso, não só em Portugal, as pessoas não sabiam o que era a guerra, como nas colónias também não. Nas colónias as pessoas não sabiam o que era a guerra, portanto a censura aplicava-se aqui e aplicava-se nas colónias de uma maneira diferente, mas a essência era a mesma. Em 1974, em janeiro de 1974, há um ataque a umas pessoas, a uns europeus, portugueses, em Moçambique, na zona de Manica, e são mortas umas pessoas, e os colonos, os portugueses que lá estavam, ficaram muito surpreendidos. Não faziam ideia nenhuma que a Frelimo já atuava naquela zona, julgava que estava lá muito para o norte, onde a guerra tinha começado, em Cabo Delgado ou no Niassa. E, portanto, ficaram muito surpreendidos, ficaram tão surpreendidos que vieram manifestar-se contra os militares presentes em Moçambique, vieram manifestar-se contra eles diante da messe de oficiais na Beira. Estamos em janeiro de 1974. As pessoas não sabiam que havia aquela guerra, nunca se podiam ter preparado, não faziam ideia. A propaganda não lhes permite. Não só não havia informação, como havia propaganda. As pessoas não tinham essa noção. Em Angola, em 1974, quando ao 25 de Abril, eu falei com umas pessoas que estavam lá e elas diziam que as pessoas pensavam, os portugueses lá, agora é que vai ser extraordinário, porque agora é que isto vai ser independente e nós vamos ficar aqui, isto é que agora vai ser ótimo. Portanto, não tinham sequer a noção, e eram pessoas que estavam na Zona Leste, onde havia uma guerra entre a UNITA, o MPLA, a FNLA. Essas pessoas não tinham noção de qual era o estado da guerra e a probabilidade, que era mais que evidente para quem tivesse o mínimo de informação, de que, uma vez havia a independência, era muito difícil manter a paz entre aqueles movimentos, que, aliás, se combatiam em muitos aspectos, e a série, aliás, mostra isso, em muitos aspectos combatiam mais acerrimamente entre eles do que contra os portugueses. Portanto, isto dá uma ideia de que as pessoas, os colonos, vamos dizer os colonos, os europeus, os portugueses que estavam nas colónias, não sabiam o que é que se passava. Não sabiam e, portanto, não se podiam ter preparado para a descolonização. Portanto, o que eu acho é, se há responsáveis pela forma como a descolonização foi feita, e eu acho que foi de facto drama e foi trágico para muita gente, é o regime anterior, que devia ter preparado as condições para haver
para haver uma descolonização diferente e teve todas as oportunidades. Pronto, isto para falar um pouco da descolonização, para sintetizar aqui um pouco, eu achava que na altura em que tive a oportunidade, quer dizer, era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, e quando uma pessoa quando é diretor e depois sai da direção e tal, fica assim numa espécie de limbo, os novos diretores não sabem bem o que é que vão fazer, e o próprio também não sabe bem por onde é que há de... Então eu propus aquilo que tinha em mente já há muitos anos, que era fazer exatamente uma série sobre a guerra colonial. E isso foi aceito e tive a possibilidade de fazer durante o tempo que eu precisei, dentro das condições que a RTP tem e que não eram assim tantas do ponto de vista financeiro, etc. Mas dentro dessas condições, então apliquei-me. Porquê? Precisamente porque a guerra, sendo o fator que levou ao 25 de Abril, sendo um fator que mantinha a atualidade no sentido em que muitas das vítimas, muitos dos protagonistas continuavam vivos e a dirigir os países, quer africanos, quer portugueses, que era, no entanto, um assunto sobre o qual os portugueses pouquíssimo sabiam. Não sabiam quase nada. E continuam a saber, mas, enfim, eu tenho, enfim, a imodéstia de pensar que a série, tendo em conta a difusão que teve, no meio que teve, acabou por ter algum papel, certamente, nessa informação. Mas, portanto, eu tinha a noção de que as pessoas não conheciam. E confirmei isso, não só porque depois, enfim, pelas reações da população em geral, mas também pelas conversas que tive com 260 pessoas. Eu fiz 260 entrevistas com algumas com 3 horas e todas as entrevistas antecedidas de entrevistas prévias de preparação. Tive a percepção clara de que não só a população não sabia o que é que tinha sido a guerra, como os próprios protagonistas só sabiam aquilo que tinham vivido. Uma pessoa que esteve na Guiné, um militar que esteve na Guiné, soube o que é que se passou ali naquela região, depois se lhe perguntar, então, e em Bissau? Então, e em Moçambique? Não faziam a menor ideia. E, portanto, as pessoas não... Eu tinha a noção, enfim, empírica, um pouco, como hoje se diz, uma percepção, eu tinha uma percepção de que as pessoas não sabiam, de facto, nada sobre a guerra. E era verdade, não sabiam praticamente nada. E depois acontece uma circunstância em que antes do 25 de Abril as pessoas não eram informadas. Depois do 25 de Abril o que é que aconteceu? A seguir ao 25 de Abril a guerra era um tema que, tendo tido a importância que teve, deixou de estar, perdeu a atualidade. Ninguém estava a discutir a guerra, ninguém estava a dizer o que é que foi a guerra, ninguém. As pessoas estavam a discutir, havia uma nova agenda. A agenda era como é que é a democracia, como é que vamos fazer, construir isto, aquilo, saneamos estes, não saneamos aqueles. Tudo natural, mas a guerra não estava na agenda. O que, aliás, deixou os milhares de combatentes em Portugal, mas já agora também os milhares de combatentes em Angola e em Moçambique, não por outras razões, mas bastante, enfim, abandonados. E até aqui em Portugal vão ter sentido muito, digamos, uma grande ingratidão em relação ao que lhes foi pedido. E, portanto, estavam, digamos, afastados, ninguém se preocupava. Portanto, houve alguém que chamou a guerra do silêncio. Portanto, antes do 25 de Abril, a guerra, não se falava da guerra. Depois do 25 de Abril também não, porque não estava na agenda. E houve um outro filme que eu considero, enfim, com os méritos que certamente vão ter, mas que muito militantes, por um lado. Poucos filmes, mas alguns que eram muito militantes, no sentido em que achavam que a razão estava sempre de um lado ou do outro, e eu pensei que era possível fazer uma coisa que procurasse, eu não digo que conseguisse de certeza, mas que procurasse pôr em pé de igualdade e tentando contar uma história que tinha nomes diferentes conforme os combatentes, mas dando a possibilidade de cada uma das partes poder exprimir-se e, digamos, trazer, digamos, à luz aquilo que era, no fundo, o que cada uma das partes pensava. E daí o título começa por aí. Portanto, o título é um título com uma, digamos, com uma exigência editorial, quando eu chamo a guerra, e depois no genérico vê-se isso, a guerra, e depois desenvolve-se em 3 subtítulos, que é a guerra colonial, de libertação e do ultramar. Estes 3 nomes eram 3 nomes, estas designações eram 3 nomes com conteúdo político. A guerra do ultramar era a guerra que o regime chamava de ultramar, porque o país, Portugal, tinha províncias ultramarinas, depois do tal
alteração que houve, que eram colónias, mas depois, por causa da questão das Nações Unidas, etc., Salazar passou a chamar províncias ultramarinas, e, portanto, a designação oficial era ultramar e era província ultramarina. Iguais Angola, Moçambique e Guiné, igual a Minho, Douro Litoral e Alentejo. Portanto, a guerra do ultramar era isso e era para a população em geral, porque era assim que se designava. E não havia cá hipótese de alguém escrever guerra colonial. Isso não se podia falar da guerra e chamar-lhe colonial era em si mesmo. Chamar guerra colonial publicamente era em si mesmo conotar a guerra com alguma coisa que o regime rejeitava. Precisamente porque era retomar uma designação, que era a designação que as Nações Unidas adotavam, e Portugal dizia que não tinha colónias. Portanto, guerra do ultramar, esta população em geral chamava de ultramar porque não tinha esta informação, e chamava guerra do ultramar porque era assim que se chamava. A guerra colonial, curiosamente, passou-se, e que hoje penso que para os teorizadores penso que é a designação correta, não é? Que eram colónias, no sentido clássico do termo, mas na altura quem chamava guerra colonial era quem se opunha à guerra colonial, precisamente pela mesma razão, isto é, chamava quem resistia à guerra colonial, os desertores e os refratários e tal, falavam da guerra colonial precisamente para contrariarem a designação oficial. E depois havia a guerra de libertação, porque era a designação que em África os movimentos usavam. Os movimentos não usavam nenhuma nem outra expressão. Não chamavam guerra do ultramar, nem chamavam guerra colonial. E, portanto, a minha preocupação, eu vou tentar terminar, a minha preocupação era dar a conhecer, no fundo, de uma forma mais geral e, digamos, embora com as limitações que a televisão sempre tem, a televisão não pode ir eu procurei ir ao máximo de detalhe que é possível ir em programas de televisão, porque um programa de televisão não é um compêndio, não é um livro de história, portanto não pode ser esse. Eu tentei ir o mais longe possível nisso, tendo a consciência de que o programa poderia causar, como causou, debates e felizmente, por uma circunstância que não foi por mim pensada, mas as coisas aconteceram assim. Eu inicialmente pensei fazer uma dezena de episódios, quando comecei a ver os arquivos, embora nos arquivos da RTP e em geral os arquivos de que dispomos não têm muitas cenas de guerra, quem viu a série percebe isso, mas tem imensos filmes que permitem contextualizar a guerra, tem imensos filmes que são feitos como exercícios militares, mas que podem ser utilizados. Portanto, eu penso ter explorado ao máximo tudo isso. E, portanto, eu pensei fazer uma série pequena. Inicialmente não tinha muita noção do que é que havia nos arquivos da RTP, embora eu periodicamente consultava muitos arquivos, porque sempre gostei e tal, mas até sobre outros temas, não é? Quando comecei a compulsar esses arquivos, percebi que havia todo um manancial, que havia imensas coisas que podiam ser usadas, e comecei a perceber, não, eu não consigo fazer isto em 10 episódios, e também depois, mais tarde, eu não consigo fazer isto em 20, nem em 30, e fui andando. E tive a possibilidade, que me foi dada, de fazer, no fundo, a série à medida que eu achava. E eu achei que 42 episódios permitiam contar a história, pelo menos de uma maneira que digamos que fosse já suficientemente completa para eu não pensar, bom, agora vou tentar fazer outra série porque esta é insuficiente. Não foi suficientemente explorado. Portanto, o que é que acontece e que eu não tinha planeado? Acontece que, evidentemente, eu trabalhei de uma forma até bastante solitária e tal, do ponto de vista editorial, e, portanto, eu visionei os filmes todos, eu visionei 5.000 filmes, com os positivos, os negativos, tudo. Fiz 260 entrevistas, fui eu que as fiz, escrevi os textos todos, realizei, montei tudo aquilo, evidentemente com o apoio de um operador de edição. E o que é que acontece? O tempo ia passando e eu estava com dificuldade em pôr no ar alguns episódios, porque era um manancial imenso, não é? É como se tivesse deixado cair a história, ali nos 50 anos de história, porque faço um flashback até à Conferência de Bandung. Portanto, era como se tivesse deixado cair a história e agora tentava juntar as partes todas para que elas tivessem um nexo. Isso demorou, ao fim de alguns anos, de 3 ou 4 anos, comecei eu próprio
sentir que eu tenho que fazer, as pessoas me davam todas, então e a série e tal, isso. Até colegas meus, não é? Então, mas quando é que isso está? Então, isso já me incomodava imenso. Bom, então decidiu-se que iríamos pôr no ar os primeiros 9 episódios. E assim foi. E depois, passado uns tempos, pusemos mais 9 episódios. E depois, passado um tempo, mais 6 episódios e depois os restantes, 20 e tal. Ora, isto que não estava previsto e que é bastante heterodoxo, não é uma coisa habitual, teve um efeito muito positivo que eu não tinha calculado. É que manteve o tema da guerra em permanência, digamos, no espaço público durante 5 anos. Quando já estava a esmorecer um bocado o debate, aparecia uma nova série e as pessoas voltavam. E até a internet estava cheia de debates e tal. Depois, se fizer lá a guerra e tal, aparecem milhares de coisas sobre a guerra. Portanto, isto, enfim, encurtando aqui razões, acabei por fazer esses episódios porque chegar à conclusão, isto com viagens, procurei, só para terminar talvez, eu peço desculpa, aqui a nossa amiga já está, então eu não tenho tempo, daqui a bocado não penso nisso. Não, vou ficar por aqui então, Mas já agora queria-lhe perguntar uma coisa muito breve. Acha que hoje o jornalismo Você insiste. Sim. Acha que o jornalismo hoje tem dado esse destaque ao passado colonial português? Ou acha que esmoreceu e deixou à mercê de algumas narrativas? Não sei, na altura em que eu fiz a série, o tema já era história, mas ainda era política. Daí um pouco, talvez, do êxito da aceitação. Porquê? Porque já era história, porque eram factos que já tinham tempo. Aliás, já havia a capacidade para ter uma certa distanciação em relação aos factos. Por outro lado, já havia ainda muita gente que tinha vivido e podia falar, coisa que hoje, por exemplo, já não acontece. Isto é, grande parte das pessoas que eu entrevisto na série já faleceram, não é? Por razões naturais. Mas, portanto, ainda era história, já era história, mas ainda era política, porque muitos dos militares ainda estavam até aqui, de alguma forma, no poder, etc. E em África também. Grande parte dos dirigentes africanos, na Guiné, em Angola e Moçambique, tinham sido dirigentes. Portanto, isso também teve o seu papel ali. Hoje penso que a guerra colonial está muito mais remetida para um espaço académico, que aliás na altura não estava muito desenvolvido e desde então, não por causa disso, evidentemente, mas desde então tem havido um incremento na pesquisa, na investigação sobre a guerra nos meios académicos, com grande vantagem para quem se interessa por isso, mas digamos que eu compreendo que hoje em dia, na comunicação social, isso não seja um tema tão presente. Eu acho que isso é natural. Não é? Agora vou voltar aqui para o lado esquerdo, para a Ana Cristina Pereira, que também é conhecida por Kitty Furtado, vou tratá-la assim. Voltando para si, eu, no passado dia 7 de maio de 2024, no programa É ou Não É, a propósito do tema das reparações históricas, que o Presidente da República levantou no discurso de 25 de abril do ano passado, a Ana dizia que o diálogo sobre esta questão das reparações, o diálogo tem de ser feito em conjunto, mas não pode ser feito por pessoas que se julgam proprietárias da narrativa. Nesse mesmo programa também Francisco Betancourt dizia que o racismo integrado nas escolas, o acesso às empresas e ao trabalho, tudo é obstaculizado pelo racismo. A Ana já esteve envolvida em diversos projetos culturais relacionados com estas duas temáticas, quer com as reparações, quer com a questão do racismo cultural, que também acaba por ser um pouco herdado do colonialismo. Pela sua experiência enquanto investigador e profissional da cultura, mas também enquanto ativista, eu gostaria de lhe perguntar como é que vê o papel da arte e da cultura na promoção de uma visão crítica sobre a memória colonial e também sobre a justiça social. E também gostaria de lhe perguntar que impacto tem a representação visual do colonialismo na formação da nossa percepção histórica. São grandes perguntas, mas eu vou seguir o exemplo dos mais velhos e não sei se lhe vou responder. Eu quero começar por agradecer naturalmente o convite para estar aqui e parabenizar este grupo de trabalho. Já percebi
que é constituído por jovens engenheiros de várias engenharias. Eu fiquei muito agradavelmente surpreendida e espero que continuem a trazer outros debates que não são sobre a engenharia para a Faculdade de Engenharia. E quero agradecer também a oportunidade de estar aqui neste maravilhoso painel, como se diz em televisão, realmente, com pessoas que contribuíram de modos diferentes para a forma como eu penso hoje, não é? E o que disse sobre o meu trabalho e sobre as reparações históricas tem muito a ver com o que foi dito antes. Hoje, a guerra colonial e esta memória do fim do Império, não é? Destrutor do Império, que corresponde ao período em que eu nasci, está muito presente, eu atrevo-me a dizer, não só na academia, mas também no espaço público. No século XXI foram construídas mais de 300 estátuas de norte a sul do país à guerra colonial, ao soldado da guerra colonial, ao esforço da guerra colonial, no século XXI. Não foi logo a seguir à guerra, foi agora. Não é? Ela está por todo lado e é vista de uma outra maneira que não sei se era exatamente essa a ideia que o Joaquim Furtado tinha quando fez a série. E porquê é que ela foi tão importante e porquê é que ela ainda hoje marca a série o espaço público português. Não tem a ver com a idade do seu autor, mas tem a ver com a idade de quem a recebeu e de quem estava a começar a discutir estas questões naquela altura. Porque a memória e a conversa pública têm os seus tempos. E normalmente não é a geração que viveu o problema que fala sobre ele. Isto não é uma questão portuguesa. Porque em Portugal não se fizeram filmes sobre a guerra colonial. Porque em Portugal não se falou sobre a guerra colonial, foi a guerra do silêncio. Não, nos outros países também não se fala. A geração que vive, nem nisso somos excepcionais. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos começaram a fazer logo séries sobre o Vietnã. Não, desculpa, eu estudei isso. O boom dos filmes americanos sobre o Vietnã dá-se precisamente 20 anos depois de morrerem os primeiros soldados americanos no Vietnã. O que é normalíssimo. Porque são as pessoas que eram crianças ou adolescentes... Mas a guerra do Vietnã esteve em permanência nos ecrãs dos Estados Unidos sempre, durante a Sim, guerra mas e tudo isso. Depois continuou em séries de ficção, em séries... À nossa medida, nós também temos uma grande cinematografia. Não nos podemos comparar com os Estados Unidos. Mas até 2014... Eu falo do tempo. Até 2014 existiam, contei eu, salvo erro, 20 longas-metragens sobre a guerra colonial. Eu agora já não tenho bem presente o número, mas não ando muito longe. O que para uma cinematografia pobre e pequena como a nossa é uma enormidade, não há nenhum tema tão visitado. O que é que acontece? Este boom dá-se a partir dos anos 90, como também é normal, que é quando a geração que era criança ou adolescente durante a guerra chega à idade adulta e começa a querer falar sobre essa memória familiar e traumática. O João Botelho faz o Adeus Português em 89, salvo erro, ou em 90, porque o irmão de João Botelho morreu na guerra, quando ele tinha 13 anos, ou coisa que o valha. Portanto, é esta geração que vai falar muito sobre a guerra e que vai falar sobre este final do Império desta maneira mais... que tem a ver com uma memória, mas que é ainda política. Quando a sua série aparece, nós estávamos como esponjas a querer absorver aquilo, não é? E a querer falar daquilo, porque achávamos que ninguém nos tinha falado daquilo de maneira séria. Pronto, isto por um lado, e também corresponde a um boom na academia, é verdade, que vem depois o SES com os pós-colonialismos e etc.
eu perdi-me no meio disto tudo, mas o que é que eu tenho a dizer sobre o colonialismo? Nesta perspectiva mais culturalista, se quiser, o problema é que o colonialismo não acabou. Não é? Acabou um regime político colonial, mas nós não pensamos no colonialismo apenas como um regime político. Pensamos num colonialismo como uma mundivisão, uma forma de encarar o mundo e as relações sociais, uma mentalidade, se quisermos ser simples. E as mentalidades não se mudam por decreto, não é? Não se mudam de um dia para o outro, não é? Acabou a guerra, fizemos a 25 de Abril e agora temos outra mentalidade. Não. Demora muito mais tempo e, como também já aqui foi dito, Portugal, a seguir ao 25 de Abril, estava muito preocupado com questões internas. Era preciso fundar uma democracia, era preciso resolver problemas muito graves de educação, de saúde, etc. Era preciso refazer tudo. E essa memória, essa relação com a África e tantas pessoas vindas da África ali, como, penso que foi aqui que pôs uma citação do não foi do Mário Soares, foi do Eduardo Lourenço. Sim. Mas ele tem uma outra que fala precisamente nas malas dos retornados no Cais da Ribeira, salvo erro, e de um dia para o outro começámos a agir como se o fascismo nunca tivesse existido. Ora, isso deixa coisas por resolver, deixa discussões por serem tidas. E é aí que nós falamos hoje de reparações históricas. É preciso falar de outra maneira deste passado para reparar nele, reparar com olhos de ver, como já aqui foi dito, ver também o outro lado da história, não é? E reparar o que for possível reparar nas nossas relações. Isto para podermos ter uma sociedade mais livre, mais feliz, mais igualitária, etc. E que não tenha bolhas, zonas urbanas sensíveis, que só existem para se poder entrar lá armado. É para isso que se diz que é zona urbana sensível, é para se poder fazer lá o que não se faz em mais lado nenhum, em termos policiais, não é? E etc, etc, etc. Mas pronto, sobretudo o que eu queria deixar, o meu contributo para esta conversa é esta ideia de que os legados coloniais continuam muito presentes em termos de mentalidade, na forma como construímos a história, muitas vezes continuadamente numa perspectiva eurocêntrica, e na forma como globalmente, porque uma coisa é a nossa descolonizaçãozinha, outra coisa é a descolonização que se fez a partir dos anos 50 nos países todos, não é? E que se calhar há um professor Eke, ele é queniano, salvo erro, que diz que a descolonização nunca aconteceu porque todos os países africanos que ele estuda essencialmente os países da Commonwealth, continuam, mas eu penso que se passássemos para os nossos já era igual. Ele mostra como esses países continuam, desde a Conferência de Berlim, a cumprir com a função para a qual foram criados. E qual é a função para a qual foram criados? Fornecer matérias-primas e mão de obra barata ao primeiro mundo. Está lá escrito no texto da Conferência de Berlim. Portanto, esses países não foram criados para defender as suas populações, para gerar riqueza interna, com as mesmas funções, digamos, que os países normais ou que os países europeus. Foram criados para servir o primeiro mundo. E explica o professor, no seu trabalho de doutorado, que mesmo durante guerras civis, guerras fratricidas, mesmo durante crises climáticas, mesmo durante todos os problemas que esses países foram atravessando, nunca deixaram até hoje de cumprir com a função para a qual foram criados. Isto é, fornecer matérias-primas e mão de obra barata ao primeiro mundo.
Mais recentemente ouvi a Silvia Riviera Cusicanqui, que é uma investigadora da América Latina, que diz que eu não digo colonialidade. Ela diz, ela é muito forte na forma como se expressa. Eu não digo colonialidade. Colonialidade é um eufemismo. Eu digo colonialismo. Ele nunca acabou. E se calhar está na hora de começarmos a olhar para as coisas deste modo. Quais são as relações entre o Norte e o Sul do mundo? Não é? Porquê é que o Mercosul agora nos assusta tanto? Se calhar é porque está a pôr em causa o nosso modo de vida, não é? Não sei. Mas gostaria que também pudéssemos pensar um bocadinho no fim do Império ou no fim do colonialismo como uma atualização do colonialismo, não é? Tornou-se mais sofisticado. Não sei se acabou. Eu já agora, aproveitando um pouco o que estava a dizer do colonialismo ainda estar um bocadinho nas nossas mentes, 50 anos depois, eu queria lhe perguntar como é que acha que mesmo assim podemos avançar com formas práticas na questão das reparações. De que forma é que nós hoje poderíamos, porque não está só em causa a questão monetária. Claro, essa é a principal. Há várias formas de fazer reparações. Como é que acha que poderíamos concretizar? Olha, nós escrevemos, há bocadinho quando me apresentou, falou na oficina de reparações que aconteceu aqui no Porto, eu às vezes esqueço-me que estou no Porto, aqui na Mala Voadora, no Teatro da Mala Voadora. E nós nessa altura escrevemos um documento que se chama Declaração do Porto, que tem 20 propostas concretas para as reparações históricas. E que são coisas algumas tão fazíveis como inserir uma pergunta sobre origem étnico-racial nos censos. Que foi, como sabe, uma grande luta perdida nos últimos censos. Porque a Europa, isto também tem a ver com coisas que já se falaram aqui, assim, nós andamos aqui todos a passar tangencialmente sobre algumas coisas. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, baniu uma série de coisas, porque inclusivamente a palavra raça. A Unesco chegou a aconselhar que não se utilizasse a palavra raça, porque isso é o que faz o racismo. Uma ideia de que as palavras são fundadoras é uma ideia cristã, não é? No princípio era o verbo. Mas a verdade é que o silêncio também é cúmplice e também pode ser muito fértil, não é? No silêncio muita coisa germina, como temos visto. E se não falar de racismo resolvesse o problema, ou se não falar de raça resolvesse o problema do racismo, nós já não tínhamos racismo na Europa. Porque realmente se deixou de falar de raça e de racismo. E até há muito pouco tempo em Portugal, dizer que há racismo em Portugal era uma loucura. Não é? Hoje em dia já se aceita, já demos esse passinho. Mas onde é que eu ia? Perdi. Pois, nessa altura, começou-se progressivamente a deixar de usar raça, deixar de perguntar às pessoas de qual é a sua origem étnico-racial, etc. E Portugal tem na lei essa coisa de que é proibido. Não é? Depois nós sabemos que essas estatísticas são mesmo feitas até por razões de saúde, etc. Mas é proibido perguntar na escola, por exemplo, qual é a raça do menino. Depois os professores põem entre parênteses cigano, não é? Como também já vimos. Mas isso é proibido, porque há a ideia de que aceitar legalmente essa existência é contribuir para o racismo. Nós dizemos que não. Nós dizemos que só quando soubermos quantas são as pessoas negras, quantas são as pessoas ciganas, onde é que estão, onde é que trabalham, qual é a escolaridade que têm, quantas estão presas, quantas, não é? Só nessa altura é que nós vamos poder ter políticas antirracistas concretas. Porque
senão estamos assim aqui sempre a falar na base das percepções, não é? E não pode ser na base das percepções, tem que ser na base dos números, não é? Se calhar nós achamos que a população racializada em Portugal é um número e se calhar ela é outro número muito maior. Se calhar a partir daí podemos pensar noutra medida de reparação, que são as cotas, que não é uma medida nova. Há cotas para muitas coisas nas universidades, não é? Podiam haver também cotas com uma vertente étnico-racial. Ou não, ou se calhar nem se justifica, se calhar podemos chegar à conclusão que os alunos, que a percentagem de alunos racializados que frequentam o ensino superior até é muito superior à população racializada que existe em Portugal. Não sabemos, porque nós não sabemos. Portanto, estamos sempre a falar de percepções, mais uma vez. Pronto, e depois são 20 medidas, como eu disse, nessa declaração do Porto, coisas como transformar o crioulo de Cabo Verde numa língua oficial portuguesa, em Portugal, porque é a segunda língua mais falada, e ao contrário do mirandês, que é uma língua oficial, o crioulo nem se pensa nisso, não é? Enfim, são 20 medidas, eu convido a todos para ler, não terão de concordar com todas, mas se calhar concordamos com algumas, todos nós, e podemos ir debatendo. Ela tem sido debatida, a declaração do Porto, e eu acho que devia ser muito mais debatida, e em espaços como este até. Eu agora tinha aqui um espaço aberto com uma segunda pergunta, que era geral para todos, mas antes disso gostava de perguntar se tem algum comentário a fazer às intervenções de cada um durante este período. Eu tive aqui uma recaída como jornalista e gostava de fazer uma pergunta. Isto é, não é nada provocatório, é mesmo para me esclarecer. Eu pensava, até hoje, até a coisa dos segundos, que distinguir as pessoas entre raças seria uma coisa a banir, digamos assim. E agora vejo que não, do seu ponto de vista não. Eu achava que há só uma raça humana e depois as pessoas têm etnias, têm origens, têm cor de pele diferente, mas que a raça é humana. Aliás, a primeira coleção de cromos que eu me lembro quando tinha 5 anos e apareceu em Portugal, hoje em dia já nem usa, mas na altura, a primeira chamava-se Raças Humanas. E então apareciam as pessoas, aqui em Portugal ninguém fazia ideia nenhuma, mas apareciam as pessoas com o aspecto mais diverso e vamos dizer exótico, entre aspas. Para nós era exótico no sentido em que era tudo diferente, desde pessoas de etnias da América Latina, África, etc. Então eram as raças humanas. O Portugal, por razões certamente não muito favoráveis, por exemplo, aos povos africanos, tinha uma coisa instituída que se chamava Dia da Raça. O Dia da Raça era o dia em que os portugueses, oficialmente, e no terreno do passo, exaltavam a raça que é portuguesa, a raça branca. Portanto, era aí que se exaltava a raça branca. E eu, por estas razões, que e por outras que não vou agora sequer acrescentar, pensava que era um bom princípio partir da ideia de que a raça humana é uma única. E depois as pessoas estão diversas, mas isso pela sua origem, etc, etc. Mas que havia só uma. Também não consigo perceber a palavra, sinceramente. Também já tenho usado porque, pronto, uma pessoa, enfim, não está permanentemente a dizer coisas que depois são politicamente incorretas e tal. Mas quer dizer uma pessoa racializada. O que é que quer dizer? É uma pessoa que tinha uma situação e depois foi racializada, isto é, tornou-se racial. Tornou-se. Pois não, mas é que o verbo é esse, é racializar. O verbo é racializar. É tornar uma pessoa numa determinada raça. Exato. Pronto. Então, eu, com toda a simpatia e provavelmente ignorância, não é? Gostava de perguntar sobre estas duas coisas. E eu agradeço-lhe muito a pergunta. Agradeço-lhe muito a pergunta porque, como também disse, o tempo é escasso e, além disso, nós partimos sempre, quando debatemos muitas mesmas coisas, começamos a partir do princípio que toda a gente sabe. E a verdade é que estes temas, estas discussões são recentes e nem toda a gente sabe. Nem toda a gente sabe. E, portanto, agradeço-lhe imenso a pergunta. Em relação à raça,
tem muita razão quando diz que nós só há uma raça humana, do ponto de vista da biologia. Desde que se descobriu o genoma humano, essa discussão acabou. Mas devo dizer que os cientistas que descobriram, que leram o genoma humano, não o fizeram para provar que só há uma raça humana. Pelo contrário, eles andavam à procura de provar que existem várias raças humanas. A ciência traiu-os. Eles provaram o que não queriam. Mas houve um deles que até à morte não desistiu. Mas pronto, isto é outra conversa. Só há uma raça humana. Eu não sou bióloga, portanto, acredito no que me dizem. Só há uma raça humana, é o que sabemos hoje, do ponto de vista da biologia. Mas depois há a sociedade e as suas construções. E eu não sou bióloga, sou das ciências sociais. Eu estudo as sociedades e as culturas. E posso lhe garantir, por experiência própria e familiar, que socialmente as raças existem. São um facto social tão verdadeiro como Portugal ser Portugal e a Suíça ser a Suíça. Mas isso não deve ser contestado? Não, deve ser não. Utilizado Fez uma pergunta, deixe-me responder até ao fim. Não, isto é a continuação da pergunta, não é? As construções sociais, ao contrário do que muitas vezes se pensa, são mais difíceis de desmontar do que muitas construções naturais. Porque se eu quiser acabar ali com um rio, ponho-lhe ali um dinamito, ponho-lhe ali um TNT ou uma bomba qualquer e aquilo acaba-se o rio. Mas as construções sociais, que são construções que são milenares por vezes, não é? A construção de raça começa lá, enfim, depois depende dos autores, mas mesmo os mais positivos começam há muitas centenas de anos, não se desconstrói assim, lá está, por decreto. Agora acabou o dia da raça, temos o dia de Camões. Não, continua aqui no back of my head, continua a ser dia da raça para muitos portugueses. E aliás, mataram o Alcide Monteiro no dia da raça. Mais deve haver quem acha. Eu não estou de acordo com isso. Nós achamos que, pois pode não estar de acordo, mas não estou de acordo porque eu não compreendo como é que se combate uma ideia insistindo na ideia, não consigo perceber. Porque é que as pessoas são racializadas? Não sei como é que se faz isso. Não sei como é que se faz isso, quer dizer, combate-se a ideia de que há raças, insistindo na ideia de chamar raças às... Eu não consigo compreender, peço desculpa. São socialmente, mas talvez seja eu que tenha esta incapacidade, mas pronto. Deixe-me só falar. Racializadas. Porque é que as pessoas são racializadas? No fundo, são racializadas todas as pessoas que não são brancas. Porque as pessoas brancas, daí a sua incompreensão, desculpe, mas fala do alto do seu privilégio, apenas. A sua incompreensão tem um nome, privilégio. Privilégio branco. Eu também devo ser racializado, com certeza. Não é. As pessoas não são todas racializadas. Não são. Só as pessoas que não são brancas é que são racializadas, porque as pessoas brancas percebem-se como neutras. Quando alguém assalta uma loja, vamos imaginar, assaltou uma loja, uma ourivesaria foi assaltada na Rua do Ouro. Se não se disser a raça, toda a gente imagina, como aliás toda a gente imagina um português branco. Se fecha os seus olhos e imagina um português branco. Só se diz a raça quando não é branco. Sim, mas... ou quando não é português. E isto é racializar. Racializar é dizer a raça do outro. É fazer o outro sentir-se outro. É fazer o outro sentir que pertence a uma raça diferente. Como sabe, até há indicações no sentido de comunicação social evitar a nomeação das etnias, então uma coisa que até está em discussão. Mas pronto... Já. Mas enfim. A Amélia queria fazer só um pequeno comentário e depois eu ia passar para o público. Ok, duas notas, se me é permitido. Uma que tem ainda na continuidade deste debate, que só por si faria mais uma sessão para o podermos aprofundar e que na verdade tem a ver com aquilo com que nós debatemos, não só na academia, mas na sociedade.
os conceitos. Nós utilizamos termos e temos interpretações diversas desses mesmos termos e isso leva, de facto, por vezes, a opiniões que são contraditórias, mas que, na verdade, são posições confluentes. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, quando no Brasil se instituiu precisamente o sistema de cotas, numa tentativa precisamente para terminar com para reparar e para terminar com uma ideia idílica e utópica da democracia racial, em grande medida criada pelo lusotropicalismo de Gilberto Freire, que eu gostaria de voltar, mas não vamos ter tempo para isso. Houve, de facto, uma série de estudos sociológicos que subscreviam exatamente o que o Joaquim Furtado aqui estava a dizer, que, no fundo, o Brasil, ao fazê-lo, estava a institucionalizar a diferença e que estava, no fundo, a seguir o modelo dos Estados Unidos, que implicava que as pessoas ficassem no seu bilhete de identidade, inclusive com a sua identidade genético-cultural, do que seja. E, de facto, isso foi um debate que não está fechado, evidentemente, mas em que os afrodescendentes acabaram por sempre defender que era fundamental serem reconhecidos em função da sua cor de pele e da sua cultura para se manterem individualizados numa sociedade que, na verdade, pretendia branquear a desigualdade em relação a... Portanto, estou a falar de debates sociológicos, não sou especialista na matéria, não me posiciono em relação a isto. De facto, para mim, também utilizar o conceito de raça, eu desabituei-me e deixei de o utilizar no meu vocabulário e, de facto, a questões de diferenças étnico-culturais, sim, a diversidade existe, tem que ser reconhecido e o racismo não é só da cor da pele, como precisamente Francisco Bettencourt também nos faz saber, não é? Portanto, há muitos racismos de muita natureza, de muitos tipos, ao longo da história, desde a história clássica até aos dias de hoje. Portanto, isto só mostra como é que é importante debater-se em espaços como estes, precisamente estas diferentes posturas. Também me pareceu que não se estava a prestar um serviço à comunidade e ao conhecimento da sociedade portuguesa quando no Instituto Nacional de Estatística subtraiu esta informação e, na verdade, enfim, tornou-nos contribuintes, não é? Porque a maior parte da informação que agora vai para os licenciamentos é extraída a partir das finanças e por isso é que hoje nos pedem, no fundo, o número de contribuinte e não o número de bilhete de identidade. Portanto, aqui há, de facto, uma despersonalização, não é? E, na verdade, enquanto nós não cruzarmos esses elementos, a identificação da etnia, dos níveis de rendimento, mas também os níveis de educação, não conseguimos perceber quais são as variáveis que criam diferenciação social. Diferenciação social, discriminação social, menos oportunidades e, portanto, desse ponto de vista, não sei se lhe chamaria raça, porventura também eu não tenho essa sensibilidade. A palavra é o conceito. A palavra etnia vem para substituir a palavra sim, raça. pronto. E ela quer dizer a mesma coisa e ainda por cima só nos prejudica a nós, os racializados. Porque, repare, serei eu da mesma etnia de uma pessoa angolana? Bom, Não, esse é o lá está o conceito de etnia que tem... Nós, as pessoas racializadas como negras, sabemos bem o jeito que nos dava que isto não fosse, por vezes, tratado como uma coisa da nossa cabeça. Não, verdade, por vezes o branqueamento vem, de facto, tirar categorias de interpretação. Compreendo também esse ponto de vista, mas devo dizer que mesmo do ponto de vista da historiografia, se eu utilizo a palavra escravo ou se utilizo a palavra raça, há muita reação internacional em relação a esta terminologia. Pois, e, portanto, nós temos... está fora de moda, pronto, aí é a questão. Mas há muitos que nascem como escravos. Voltamos ao mesmo, a questão dos conceitos é uma coisa... Sempre. Os antecedentes, de facto, foram... Pronto, aqui a linguagem é absolutamente essencial e por isso é que cada área disciplinar ou científica deve, academicamente, pelo menos, ser clara. Comunicar com o grande público torna-se ainda mais complicado porque as pessoas não têm que dominar
enfim, os debates internos e intrínsecos à definição de todas essas terminologias. Mas, tomando a segunda nota que eu queria fazer, que não sei se depois vem também com as perguntas que vêm desse lado, e como os colegas fizeram jurisprudência de não responder apenas àquilo que lhes estava a ser perguntado, eu iria retomar a questão de como é que as representações, nomeadamente culturais, influenciam as visões e as visões, neste caso, do Império e das realidades que lhe estavam associadas. Falou precisamente da questão dos monumentos que foram criados com determinada simbologia, e este texto magnífico que nos mandou, com base no pensamento de Bertoldo de Lourenço, fala muito de identidades e de criação de identidades e de recriações de memórias. E eu creio que este é um tópico absolutamente essencial numa sessão como a de hoje, porque as perspectivas que nós temos do colonialismo, e como dizia o Joaquim, que me pareceu absolutamente essencial, o desconhecimento que de facto se tem, leva-nos a adotar estereótipos que nos são vendidos, enfim, de uma forma fácil e propagandística muitas vezes. O que é que eu gostaria é que nunca... hoje, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos do presente caíssem na mesma tentação que o regime do Estado Novo caiu, que é haver uma apropriação, digamos, de determinados tópicos que são transformados em arma social ou em arma de construção ou desconstrução social e que não permitem uma perspectiva profunda e problemática, não é? E controversa de determinados pontos. O que é que há pouco, quando se perguntava, e eu perdi-me em 500 anos de história, não é? Entre os inícios e o processo da descolonização, quando se perguntava, mas se poderia ter acontecido antes, com o aparelho de propaganda do Estado Novo, com a forma como se vendia à sociedade portuguesa, a europeia não a comprou, mas a falta de formação dos portugueses, falta de informação devido à censura, toda a manipulação através dos manuais escolares, toda a iconografia vendida e construída pelo Estado Novo, a apropriação de teorias como do lusotropicalismo, criaram, na verdade, uma identidade imaginada e um império estereotipado que, na verdade, nunca existiu, como diz o Eduardo Lourenço, mas que foi uma das armas absolutamente essenciais do Estado Novo e da formatação pela ignorância e pela manipulação de grandes camadas da população, mas também pelo iconoclasmo, isto é, por expulsar, por excluir visões alternativas, diferentes, não é, do próprio da historiografia portuguesa. E o que eu gostaria que também de aqui deixar este ponto, que na verdade hoje em dia devemos estar atentos a não cair por boas causas e, portanto, por um ativismo e um intervencionismo social que, como cidadãos, somos perfeitamente lícitos de o fazer, não cair numa via semelhante de alguma manipulação dos dados, da história, das questões coloniais, da questão da descolonização, da questão do feminismo, não é? Da questão para combatermos causas que são as nossas causas e que, na verdade, acabam por não contribuir para uma clareza e o esclarecimento de fenómenos. E se voltarmos à série de que aqui falamos de Joaquim Furtado, precisamente é a investigação de campo e é deixar os protagonistas pronunciarem-se e é estarmos atentos e dar espaço, e aí também na comunicação social. A BBC fala de uma forma, obviamente que há seleções, há critérios, há filtros, mas parece que há muito a fazer para a desconstrução destas visões do Império e para uma leitura crítica daquilo que foi, daquilo que não foi e daquilo que se projetou naquilo que é Portugal hoje e naquilo que podemos chamar, que também é uma construção
a identidade portuguesa, que vai bater também nas questões raciais, nas questões de exclusões, das questões de... desculpa, isto foi um pouco uma amálgama, não é manifesto, mas eu achei que deveria existir, de facto, o relembrar de alguns tópicos que me parecem essenciais, porque vão ser essenciais também para as gerações futuras. E porque eu, a nível como docente, vejo a dificuldade que tenho com estudantes universitários para desconstruir muitos dos estereótipos que estão absolutamente enraizados na nossa sociedade e nas gerações dos seus pais e as nossas, que vivemos de manuais escolares completamente manipulados pelo Estado Novo. Eu queria agora só reservar 5 minutinhos para o público intervir, uma pergunta rápida e uma resposta que podia mesmo breve, porque depois o Joaquim tem que ir apanhar o comboio. Por isso. Sim. Não é uma pergunta, é só uma pequena nota que falou sobre a raça e tal. Não há uma raça humana, não há uma raça humana. Eu estou a falar do ponto de vista biológico. Não há uma raça humana, há uma espécie humana. A raça humana não se pode usar. Há uma espécie, biologicamente há uma espécie humana. Pertence à ordem dos hominídeos, a ordem Homo. E nós somos Homo sapiens, é uma espécie dessa ordem. E dessa ordem, só nós é que sobrevivemos. Já houve os neandertais, já houve não sei mais o quê, foram todos embora. Já. E nós qualquer dia. Mas também é preciso dizer também uma coisa que nós temos a mania que somos, nós temos um bocado a mania, porque somos o que somos, não é? Dominamos o mundo, é que de facto nós só estamos aqui há mais ou menos, nós, ao nosso hábito, só existimos há mais ou menos 200 mil anos. Os neandertais estiveram aqui 400 mil anos, quase. Portanto, tiveram muito mais tempo, mas não estragaram tanto este planeta. Mas tem que levar o Joaquim, então. Exatamente. Não sei se alguém tem mais alguma questão que colocar. Pedia que fosse breve e depois resposta breve também. Ninguém tem nada a dizer. Então, ias dizer qualquer coisa? Tem que ser mesmo breve, porque... Não, é só uma questão assim, porque acho interessante. Eu, como passei muitos anos fora daqui, em outro lugar, então eu sou daqui, logo a minha percepção racial, étnica é totalmente diferente. E acho interessante quando vocês estão discutindo sobre raça, sobre etnia, sobre diversas assim, questões, e pensando nos povos indígenas no Brasil, isso já não é nenhuma questão, assim, ser raça ou etnia dentro da comunidade, porque é quase como se fosse, ok, nós somos de um povo, você é de outro, então tudo bem, existe um outro, a alteridade, claro, relacionada a isso, mas você não é inferior a mim por isso. E aí é que está a questão. Aí é que está o cerne da questão, porque que raça atrela essa possibilidade de ser o outro inferior e não o outro como igual. Eu acho que é um pouco isso que, não é querendo defender nem nada, mas eu acho que é um pouco isso que vocês também estão pontuando, né? E pensando na questão também das cotas, que a Kitty, você também falou, perdão, esqueci seu nome. Amélia Polónia, sim. É Amélia. Desculpa, é que eu fiquei na dúvida se era Amélia ou Amália. Não. Eu acho que a questão das cotas foi muito importante, assim, eu passei por esse processo lá, entrei na universidade com cotas, e foi muito importante, porque senão eu não tinha entrado. Então eu acho que é essa questão de tentar, de algum modo, trazer uma equidade para sociedades que não são iguais, porque as oportunidades são diferentes. E isso é um ponto. Agora, o que resta a pensar aqui é entrar na universidade, mas será que consegue permanecer? É esse o ponto. Conseguir estar aqui, será que é possível ou não? Porque a raça e a etnia, ou qualquer outro nome que quiserem dar, acho que para mim não me interessa, ela difere nosso modo de vida. Todos os dias. E acho que dá para perceber aqui. A gente está de forma diferente justamente por isso. E como é que te chamas? Isabela. Eu agradeço o comentário da Isabela e se não há mais comentários eu agradeço aos nossos membros de painel pela participação. Acompanhem as novidades do programa em equaçõesdaliberdade.fa.up.pt e obrigado pela vossa presença. Obrigada. Liberdade, querida liberdade. O nosso
nosso chão.